Boa noite, gente. Restabelecido, deixa eu ver aqui. O delay é o encontro que vai ter. Deixa eu ver aqui. Já está o áudio bom. Muito obrigado às pessoas que estão presentes. Estou baixando. Gente, boa noite. Marcelo Bispo, obrigado. Ontem o convidado, eu esqueci de tirar o microfone dele, mas eu acho que pelo menos das 200 e tantas entrevistas, pelo menos 10% levou o microfone. Mas a gente tem essas engenhocas, né? Que não é todo podcast que tem um headset que funciona nessa qualidade. Marcelo Bispo é o nosso consultor de tecnologia eletrônica universal. Então nós passamos muito tempo desenhando esse formato, né? E eu acho que o som é um som topado. Boa noite, gente. Olha, o nosso convidado de hoje, conforme eu comuniquei ontem, era um artista da banda Reação, tá? Mas infelizmente esse processo gripal que está tomando conta do estado está derrubando todo mundo. Então o J. Mosear me ligou praticamente sem voz, com febre, e o argumento dele foi bom demais, né? Ele virou para mim e disse: eu não poderia levar essa gripe para esse cara que eu amo tanto. Eu digo, tá legal. Porque você veja bem, nessas horas é que a gente vê o preconceito, viu? Hoje existe um preconceito. Eu falava sobre isso com o Buda. Então você veja bem, tem hoje uma galera que está aí com quase 70, mais de 65, que é uma galera extremamente produtiva, tá? A pessoa pode não gostar da gente, mas eu estou estabilizado como profissional de comunicação, quase 70 anos ativo, produzindo igual ou melhor do que um jovem. A gente tem no rádio Tony Chocolate, um 63, que também é campeão de audiência. E a galera costuma, querendo botar a gente para baixo, dizer que são os vovôs, os dinossauros, entendeu? Olha, você veja bem, isso não me atinge, até isso, muito pelo contrário, me eleva, me envaidece, porque eu ter 69 anos, estar com essa pegada, está hoje produzindo um programa televisivo, numa TV aberta, na área de cultura e entretenimento. Para mim ter hoje uma plataforma, um streamer como esse, pelo Instagram, tá? E eu quero dizer a vocês o seguinte: eu sou apresentador, produtor, eu sou meu repórter, eu pesquiso minhas coisas. Então os meus 70 anos são motivo de muito orgulho, tá? Não sei até quando Deus vai querer que eu me mantenha com essa vitalidade, com isso. Então ser chamado de vovô, entendeu? Não atinge nada, entendeu? Muito pelo contrário, me ajuda, me fortalece. E eu tenho hoje aqui um outro vovô da comunicação, né? Na hora o J. Mosear me falava e eu, Tony, vamos lá. E eu trago hoje o jornalista Tony Alcântara. Tony Alcântara é um cara que eu tenho uma relação muito próxima com ele, eu acho que desde os anos 80. Com certeza. Desde os anos 80. E a gente sempre tivemos no Jornal de Sergipe junto, tivemos na Gazeta juntos, entendeu? E o Tony Alcântara é um jornalista diferenciado. Ele tem 71 anos. 74 anos. Mas eu vou dizer uma coisa que não quero machucar ninguém não, viu? Eu ainda escrevo um pouquinho. A maioria dos jornalistas hoje escrevem pesquisando por IA. Não faz um O, tá? E o Tony Alcântara mantém a linha de ser hoje um dos maiores escribas do estado de Sergipe. Ele tem esse dom, esse talento
Eu escrevia, mas com o tempo eu vim para a televisão, vim para o rádio, e a gente termina o exercício porque é raciocínio. Então você veja bem, em neurolinguística você entende que quando você fala, o raciocínio falado é muito mais rápido do que o escrito. Com certeza. Então você veja bem, aí eu me atropelo. Meu raciocínio é mais rápido do que o que eu escrevo. E aí a gente termina sendo autodidata e não tendo scripts. O certo é ter o script. O certo é o que eu falar aqui está escrito, né? Só que não daria tempo. E a minha especialidade é transmissão ao vivo. Mas o Tony Alcântara é um dos maiores escribas do Brasil. Tony Alcântara, boa noite. Boa noite, Valadão. Pense no prazer enorme que a gente está aqui, conversando com você, conversando com os seus internautas e todos esses... São meus não, viu? São meus não. Do mundo, né? Eu não gosto muito dessa coisa, meus seguidores, meus internautas, não. No campo da internet, eu não tenho nem seguidores, nem... Eu tenho algumas pessoas que admiram o meu trabalho e retribuem isso seguindo. E eu costumo, quando eu conheço a pessoa, ou me adapto à pessoa, a seguir de volta. Então vamos falar em audiência, pronto. Essa sua audiência aqui, com certeza. Não venha me contestar de novo, não, pela segunda vez. Eu estou dizendo que são ouvintes. Não é isso, Tony. Você tem uma audiência, claro. Nós temos uma liberdade, a gente que é formador de opinião. Nós somos comunicadores. Exato. Né? Natos. E as pessoas não entendem muito o que é o comunicador. Um comunicador é tudo. Exato. É o cara que desenvolve a eloquência. Ele precisa saber escrever para poder saber falar. Isso. Ele, essencialmente, ele tem que ler muito. Acontece hoje no campo da internet que tem muita gente que fala muita coisa, um português miserável, erro de concordância que chega dói. Agride a nossa, entendeu? A nossa Você vê língua. umas coisas escritas e algumas coisas faladas também. Terríveis. Entendeu? Aí você chega logo e diz, pô, esse cara fugiu do segundo grau. Ele não fez, não sabe o que é concordância verbal, mas isso aí é cada um no seu quadrado. Porque tem caras aí que saem da faculdade e atiram pedra na cruz. Com certeza, absoluta. Entendeu? E tem outros que não estudaram. Nesse aspecto, Valadão, eu sempre faço essa observação seguinte. Os grandes jornalistas, muitos dos grandes jornalistas do nosso país, não é só da Paraíba, da minha terra de origem, aqui de Sergipe, quando eu estou aqui, e já me considero sergipano, né? Há 43 anos que eu estou, há 42 anos que eu estou aqui em Sergipe, mas no Brasil todo. Quer dizer, quem é jornalista, porque a formação, a qualificação nossa de jornalista é uma qualificação, digamos assim, mais nova em relação às tradicionais, né, educações que existiam, como medicina, como engenharia e tal, tudo. Nós não, como depois. E a maioria dos grandes jornalistas, eles nunca frequentaram uma faculdade, um banco de faculdade. Você foi um deles que prova exatamente isso. Nós temos aqui, inclusive, em Sergipe, vários bons jornalistas que depois eles fizeram os cursos e tal, tudo, alguns cursos por outras exigências quaisquer, mas eles nem precisariam disso. A gente tem vários exemplos de pessoas, de profissionais de altíssima qualidade. Daí quando você falou aqui de escriba só me lembra pessoas como Luiz Eduardo Costa, me lembra do nosso grande Raimundo Luiz, o nosso grande foi um decano, sempre foi um decano, morreu também recentemente, junto com o Ivan Valença. Então, tem mas você quer ver um cara, vários nomes, um escriba que tinha um português aprimoradíssimo, e você vai dizer, eu não sabia. Quem? O Wellington Elias. Olha aí. Inclusive teológica, porque o Wellington Elias era o cara que escrevia a hora da Ave Maria. Olha aí. As pessoas não sabem disso. A hora da Ave Maria da Rádio Cultura era escrita por Wellington Elias. Eu vou pegar esse gancho seu aí para dizer que Tony Alcântara,
Você não perguntou ainda, mas meu nome de batismo. Eu vou perguntar tudo isso. Severino Ramos Simplício de Alcântara. Nasceu Tony Alcântara na velha Paraíba há 50 anos atrás. E aonde? Na Rádio Borborema de Campina Grande, que na época era considerada uma das grandes escolas da radiofonia do Nordeste. Se comparava à Rádio Clube de Pernambuco, à Rádio Jornal, também de Pernambuco, de Recife. E nós nascemos lá, exatamente. E eu comecei, para você ver, escrevendo resenhas esportivas. Minha primeira função foi exatamente essa. Eu fui contratado para a Rádio Borborema de Campina Grande, não para ser locutor de imediato, mas para ser redator de resenha esportiva. Posteriormente foi que eu entrei para a locução, comecei, tive professores, tive professores fantásticos, né? O que me levou inclusive para lá, Gilson Souto Maior, me lembro muito bem do nome dele, era um grande comentarista esportivo, né? Flauberto Elias era um grande repórter que existia na época, e é dessa época, né? Eu estou me remontando a 50 anos. Nessa época, um outro profissional de comunicação, também da radiodifusão, sim, tá? Que as pessoas, quando eu digo, não é possível, Rádio Gazeta de Alagoas. O redator esportivo é o cantor Sandro Becker. Sandro Becker. Eu conheci Sandro Becker escrevendo texto para futebol e como repórter de pista. Texto para resenha esportiva, que é exatamente o que eu fazia. E os nomes que nós tivemos aqui, saindo do esporte, como Augusto Júnior, como o Pichilinga, como o irmão do Marcelo Macedo, como é o nome? O Pingo de Leite, entendeu? Haroldo Lessa. E por aí vai. Uma galera fantástica. Hoje, você não vê muito. O rádio, ele não é mais escrito. Ele é eminentemente falado. Como a internet. Por isso, o grande sucesso hoje dos streams tipo podcast, como é mais ou menos o nosso modelo. Exatamente. Apenas a gente concilia o vídeo para a pessoa ter uma noção, mas é uma coisa falada, é comentada. Tony Alcântara, você nasce na Paraíba, isso, mas lá você chegou a fazer faculdade. Eu cheguei a cursar na Universidade Federal da Paraíba, no campus avançado da Universidade da Paraíba, que era em Bodocongó, num bairro chamado Bodocongó. E lá eu concluí o curso de economia. Eu sou por formação economista, depois eu fiz um curso de especialização nessa área, de pós-graduação para marketing, e depois eu comecei a fazer o curso de comunicação social na Universidade Regional do Nordeste, chamada URNE, onde eu frequentei lá fiz 7 períodos de comunicação. E só aqui em Aracaju, quando eu vim para cá, para Aracaju, por motivos familiares, pelo fato de eu ter me descasado, né? Eu me descasei lá em Campina Grande, foi o meu primeiro casamento. Descasado lá. É ótimo, viu? Olha, não, você casa e depois você descasa. Descasado é ótimo! Você casa e você descasa. E aí eu, forçado pelas circunstâncias, eu voltei para Recife. Minha família morava uma parte ainda em Recife, como mora até hoje. Mas meus pais já tinham vindo para aqui, para Aracaju. Me recorde o nome de sua mãe e de seu pai. Maria Simplício de Alcântara, Abelardo Pedro da Alcântara. Eles moravam ali no edifício Barão de Maruim. Exatamente. Fui muitas vezes. Eles prioritariamente, eles moraram ali na rua, ali próximo ao Batistão. Ali na esquina tinha uma casa, que eu não sei se você se lembra, que era do doutor Ercílio Cruz. Lembro. Pronto. Vizinho a casa, por sinal, essa casa que papai, quando veio para cá com minha mãe, moraram durante um determinado tempo. Depois foi que eles compraram o edifício Barão de Baruim, um apartamento no edifício Barão de Baruim, mas eles moraram ali durante um bom tempo, assim que eles chegaram aqui em Aracaju. Isso no final da década de 70. Eu cheguei em 82, mas quando eu vim para cá, eles já estavam aqui. Já estavam aqui. Forçado por uma circunstância. Meu pai não queria de forma nenhuma vir morar aqui. Aí você pode me perguntar por quê? Ele era do Banco do Brasil. Banco do Brasil, tinha se aposentado lá em Recife, na superintendência do Banco do Brasil. E ele tinha uma particularidade. Sim. Você lembra qual era a bebida que ele mais gostava? Uísque.
Com o quê? Com soda limonada. Pronto, você entendeu? Você conhecia. Rapaz, aí quando ele me encontrava, vamos tomar aquele uísque com soda limonada. E o problema é que a gente vivia nessa época uma norma, né? Não se toma. O uísque é um destilado. Tem que só tomar puro. Tu não pode botar nada que tenha açúcar. Então, misturar o uísque com guaraná, com Coca-Cola, era um crime na época, né? Mas ele era tão gente boa e os tiragostos que sua mãe fazia eram tão bons que eu estava lá de vez em quando, entendeu? Dona Maria. Antes da gente sair para as noitadas, eu tomava o uisquinho com soda limonada. O seu Abelardo. Tony Alcântara. Mas deixa eu lhe dizer por que ele não gostaria nunca de morar em Aracaju. Vou me recordar de um fato aqui, que eu acredito que você também vai se recordar, que foi, lamentavelmente, a morte de um irmão nosso, o meu irmão, Abelardo Pedro da Alcântara Filho, que era seminarista do arquidiocesano, trazido para cá pelo padre João de Deus. Não sei se você lembra. Conheci. O padre João de Deus, que trouxe ele para cá, e lamentavelmente ocorreu isso em 1964. Houve o padre Carvalho, o Conde Carvalho, que também morreu recentemente, né? Ele levou um grupo de jovens, né? Tudo de 12, 13, 14, 15, 16. Foi um afogamento, se não me engano. Exatamente, foi um afogamento, dois seminaristas, um deles era meu irmão, o outro era, inclusive não apareceu nunca apareceu o corpo dele, meu irmão apareceu, e lamentavelmente esse fato aconteceu em 1964, né, que marcou muito a vida da nossa família, porque foi o primeiro filho adulto que morria, né? Tinha dois que tinham morrido logo cedo, novinho, mas foi lá em Itabaiana, na Paraíba ainda, há muito tempo. Mas esse daí realmente foi o mais marcante de todos, porque era um seminarista, com todo um histórico para ser padre, essa coisa, quando acabou essa tragédia. E meu pai dizia que nunca ele viria morar aqui, de forma nenhuma, seria o último lugar do mundo que ele moraria. Aí você disse, por que, Tony Alcântara? Ele veio para cá morar aqui. O Banco do Brasil transferiu. Não foi o Banco do Brasil, porque ele já estava aposentado. Uma irmã nossa, que você também conhece, chamada doutora Ilza, a dentista, Alcântara, a dentista, casou-se em Recife com um médico chamado doutor Hernando da Rocha Gomes, e o médico fez um concurso e passou no concurso da Fundação CESP, e passou nesse concurso e mandaram ele escolher ou Ceará, Fortaleza, ou Aracaju. Fortaleza não, era uma cidade do interior. Ou então Sergipe, uma cidade de Sergipe. Isso foi antes da década de 70, do início da década de 70. E aí o Hernando, o doutor Hernando, recém-formado lá, inclusive foi meu colega, meu colega não, quando ele entrou, ele saiu da universidade, da Faculdade de Medicina e Ciências Médicas de Recife, eu estava entrando, eu fiz o primeiro ano, eu cheguei a fazer 1 ano e pouco de Faculdade de Medicina lá em Recife. Aliás, até contrariei meu pai e minha mãe, porque eu não concluí o curso. Infelizmente, abandonei e não concluí. E aí o Hernando veio para cá, ele escolheu Sergipe. E foi morar, sabe aonde? Em Simão Dias, na terra dos grandes, a terra onde hoje se tem o maior número de governadores. Celso, Simão Dias. Deda, Valadares. Isso. O comendador, que eu chamava ele de comendador. Sebastião Celso Carvalho. Entendeu? Só o Belivaldo Chagas. Belivaldo. Não é verdade? Então, por aí vai. Mas vamos lá. Aí ele não veio, ele não queria de jeito nenhum. Mas aí a Ilza veio para cá, casado com o Hernando, com o doutor Hernando, vieram para cá e foram morar em Simão Dias. Passou-se o tempo e tal. E depois passaram a vir para Aracaju. Você sabe, médico no interior, há 60 anos atrás, era uma autoridade. Sempre foi. Era ele, o delegado, o prefeito e tal, tudo. Então pronto, ficou com esse tempo todo aqui. E aí minha irmã trouxe uma outra irmã que você também conhece. Fátima Alcântara, que é doutora. Um abraço para ela aí, para ela e para outra irmã também, Maria José, que a gente chama carinhosamente de menininha. Elas duas. E a Ilza conseguiu trazer as duas para cá. E aí minha mãe começou a buzinar no ouvido de meu pai, dizendo, olha Abelardo, nós temos que ir para Aracaju. Porque as meninas já estão lá. Naquela época só a Ilza que era casada, nem a menininha, nem a Fátima eram casadas. E aí você tem que ir para lá, porque até sua filha mais nova está lá.
E com isso ela conseguiu convencer, entre aspas, mas ele era uma a pessoa trazer muito Dona Maria para mansa. cá. Mas ele Ele era muito de uma calmo. serenidade que Ave Maria, até hoje. Nós temos um ex-cunhado, que você conhece também, que é o Carlos Magno, que foi comandante do Corpo de Bombeiros daqui de Aracaju, me lembro. que foi casado com a Fátima, hoje estão separados. E tem o outro que é Batista, Antônio Batista Neto, que hoje é assessor do deputado Garibaldo Mendonça, que é casado com minha outra irmã, Maria de Fátima. O Batista foi do PV, foi no... Sei também quem são. Trabalha lá até hoje. Como diria Albano, em Sergipe todo mundo se conhece. Então pronto. Por essa razão que ele veio para cá. Quando eu me separei, Tony Alcântara veio para cá quando? Exatamente pouco tempo depois que meus pais estavam aqui, foi exatamente em 82, no início da década de 80. Foi quando eu vim para cá. Assim. Mas você veio para cá para ficar na casa de papai e mamãe? Não, porque eu sou um dos poucos. Não, por incrível que pareça, Valadão. E aí você vai saber o quê? Eu morei aqui nesse prédio. No futuro. Quando nós viemos para cá, eu consegui ainda passar uma semana, 2 semanas lá na casa de minha mãe. Mas eu sempre fui agoniado com relação a isso. Eu não gostava, porque eu saí de casa com 18 anos, praticamente. Então, fui para Campina Grande, fazer meu curso, fazer o que eu achava que deveria fazer. Até contrariando certos princípios da família, mas eu respeitava eles enquanto pais, mas contrariava certas coisas. E eu vim para cá e passei só 1, 2 semanas só lá. E depois eu aluguei um apartamento aqui no Edifício Futuro, concluí meu curso aqui na antiga Faculdades Integradas Tiradentes, né? Faculdades Integradas Tiradentes, porque eu tinha trazido de lá de Campina Grande 7 períodos, como eu já disse, de comunicação, já tinha o curso de economia, mas aqui eu concluí. Inclusive, até para me lembrar, que essa semana me lembrou, eu fui colega, sabe de quem? Do Dr. Jorge Leite. O grande Dr. Jorge Leite, o pai de Ivan Leite, foi meu colega eu, Bicias Carvalho, nós fomos colegas, né? A professora Eva era nossa professora, que até hoje está aí viva ainda, entendeu? Teve outras, Ana Carla Barreto, lá de Capela, né? Ela hoje está assessora de comunicação na Sedurb, exatamente, lá com o Luiz Roberto, entendeu? Então foi uma turma muito boa. Kátia Paim, Cavaleiro Medeiros. Encontrei em Kátia Paim, tem uns 20 dias. Foi nossa colega de faculdade. E tantos outros que tem por aí que eu nem me lembro mais, tem alguns nomes que eu nem me lembro mais. Mas por isso mesmo que a gente veio para cá e aqui ficamos, desde 1982, em Tony Alcântara. E por que esse nome, você pode até perguntar, e por que esse nome Tony Alcântara e não Severino Ramos Simplicidade Alcântara? Que é o meu nome de batismo. Aí essa história eu sei. Vamos lá. Reza a lenda, sim, que você cortava o cabelo igual Tony Ramos e você era um sedutor, entendeu? E dizia que você era a sócia de Tony Ramos. Mas quando tirava a camisa não tinha os pelos. Aí a mulherada, quem me contou essa história foi de sua família. É falso, eu sou de Ramos falso. Na verdade, foi exatamente dentro do estúdio da Rádio Borborema. É interessante esse fato. Dentro do estúdio da Rádio Borborema, em Campina Grande, eu já não era mais... Eu fui convidado para ser locutor. E na minha estreia como locutor, aí chegou o nosso comandante da equipe, Joselito Lucena. Era o comandante da equipe de esporte da Rádio Borborema, de Campina Grande. E sempre, quando eu apresentava a resenha, se dizia comando de Joselito Lucena com a participação de fulano. Aí dizia o nome da equipe toda que trabalhava. E aí, na hora, para dizer, cara, como é o nome? Esse camarada aí que vai estrear hoje, como é o nome Severino não é nome de apresentador. Severino não é. Essa foi a reação natural que foi, que dentro do estúdio foi essa. Severino Ramos Simplício, isso é nome de ladrão de cavalo aqui da Paraíba. Aí um amigo meu, que foi quem me indicou para ir para lá, disse: ele parece com Tony Ramos, rapaz. Olha aí, vamos botar Tony e pega o sobrenome dele de Alcântara e fica Tony Alcântara, e até hoje Tony Alcântara veio da Paraíba para cá. Quando eu chego aqui em Sergipe, quem é que eu encontro saindo do palácio ali, antigo palácio onde o governador despachava, que era ali no centro, que hoje é um museu, por sinal muito bem conceituado, uma figura chamada Lise Keile.
Lembra dela? Lembro. Desse tamanho. Ela era pequenininha, meio anã. Paraibana de Campina Grande. Tinha sido minha colega morreu nova. Cedo, entendeu? Foi. Com complicações. Uma doença de brava. circulação. Nem me Foi lembro circulação. foi. Ela tinha uma obesidade, uma massa Lizzie Kane. corporal. Era Lizzie maravilhosa, Kane. minha amiga. Por sinal, até, para a gente ilustrar a nossa conversa aqui, ela foi quem me apresentou a minha primeira namorada de Aracaju. Se eu não disser, você não posso dizer. A primeira, não pode? Luzinete Silva. Bacana. Foi nossa presidente do sindicato dos jornalistas. Posteriormente, eu chegava para deixar minha irmã lá ela trabalhava ali no Walter Franco. Eu não sei se a Luzinete botou você no currículo dela, porque você está no currículo de tanta gente, entendeu? Você é ex de tantas que eu não sei se ela botou. Bom, mas a entrevista aqui não é para falar de ele, é para falar de outras coisas. Vamos lá. Mas só por curiosidade, porque coincidentemente, na hora que a Lizzie saía do palácio, na companhia de Luzinete, eu ia chegando para deixar minha irmã, que trabalhava ali na Secretaria de Governo, que na época funcionava ali no edifício Walter Franco. Você se lembra? Lembro. Não é isso? É. Pronto. E aí sai de lá aquele negócio. A figura de Lizzie Kane era uma figura que não se misturava Ela com nada. pequenininha, com aquelas saídas grandes, que ela gostava de usar umas ela saídas. usava umas roupas grandes. folgadas. Exato. Ela e a Luzinete bem maior do que ela e tal, branquela, né? Que ela sempre foi. Branquela não, amarela. E me chamou a atenção. E aí Lizzie, quando me viu, disse: De vez em quando ela entra aqui no podcast. Aí, Lizzie, quando me viu, aí disse: Tony! Pronto. Aí, inclusive, nessa época, você há de lembrar também, para você ver como são histórias, uma puxa a outra. A Luzinete, ela era colunista social do Jornal de Sergipe, do Jornal de Pimentel. Lembra dessa época, não? Não lembra. Ela foi colunista e colocou uma nota. Ela colocou uma nota no jornal dizendo Tony Ramos em Recife. Eu não lembro de Luzinete como colunista, eu lembro dela como repórter. Não, ela foi da TV Sergipe. Se a memória não me falha. Eu me lembro de colunista social no Jornal de Sergipe, Cristina Souza, Bete Matos, que era Nenagô, da Folha da Praia. Tá? É verdade. Deixa eu ver. Teve um período que Yara Belchior, também, que foi revisora de lá, teve também. É verdade. Deixa eu ver mais. Thaís Bezerra passou pela Sacuntala também. Sacuntala teve no Jornal de Sergipe. Mas Sacuntala tinha vindo do Diário de Aracaju. E Cristina era amiga dela. Isso. E já andavam juntas. Cristina não tinha nem idade para ser jornalista. É verdade. Entendeu? É verdade. Morreu muito cedo também. Tragicamente, inclusive. Qual o primeiro jornal que você entra? Jornal de Sergipe. 19 horas e 30 minutos. Quando dá na metade, aí eu começo a acelerar. Pronto, Jornal de Sergipe. Aliás, foi o Jornal de Sergipe. E lhe digo por quê. Helenilton Pereira, que hoje é. Que eu chamo de Procópio. Que é o diretor do Jornal do Dia. É o dono do Jornal do Dia, na verdade. Ele e Gilvan Manuel, junto com o André, o finado André Barro, quem montaram, foi quem criaram, não sei se você sabia. O Jornal do Dia. Jornal do Dia. Mas a gente está 10 anos antes. A gente está falando da década de 80. A gente está falando da década de 80, exatamente. E aí, uma ocasião, eu já fazia algumas coisas de jornal, pelo fato de ser jornalista. Eu era jornalista profissional não diplomado ainda, porque eu só tinha o registro que o nosso grande Eugênio conseguiu aqui. Eu tinha o registro da Paraíba, mas para atuar aqui eu precisava do registro de Sergipe. Foi quando, na época então, você já falou um pouco da história, a gente teve o registro aqui em Sergipe. E Ivan Valença, você sabe que naquela época Ivan Valença era o homem que fazia a maioria dos jornais alternativos. É um outro assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, nos tabloides. Nos tabloides. Mas eu quero falar de você na mídia. Jornal de Sergipe, vou dizer como foi que eu entrei. Eu entrei a convite de Helenilton Pereira, que me convidou. Tony Alcântara, ele meio sem jeito assim, porque sabia que eu era jornalista profissional. Já trabalhava, já gostava, você sabe disso, a gente já fazia, inclusive, jornais. Helenilton fazia a produção da oficina. Ele era o gerente industrial do Jornal do Sergipe.
E aí, uma ocasião, ele me chamou: Tony Alcântara, olha, tem uma vaga aqui no jornal e eu queria que você viesse para cá e tal, tudo, mas não é na redação, não é coisa. Eu estou até sem jeito de falar com você. Eu digo: rapaz, diga aí o que é, estou precisando trabalhar, ganhar dinheiro, que eu precisava pagar minha faculdade e precisava sobreviver. E ele disse: não, é para trabalhar aqui na parte gráfica do jornal, como mutador. Naquela época existia o Montador, o nosso grande... Que depois torna-se diagramador. Diagramador. Montador... Não, tem as duas funções funcionar. Porque o diagramador, você sabe quem era o diagramador? Era o nosso finado Maciel Gomes. Antes dele teve o menino... Eu conheci era sobrinho de Elson Mello. Eu trabalhei com o Maciel. O Maciel era o diagramador. Foi. O diagramador recebia as laudas escritas, contava as letras e fazia com a divisão. O cálculo lá, com aquelas paicas que muita gente O montador depois, porque na época do Jornal do Sergipe, ele trouxe o equipamento da gráfica... Pimentel. Não era Pimentel. Foi a gráfica de Zé Carlos Teixeira em Brasília. Exatamente. Era gráfica nacional. E que ele comprou gráfica nacional. O Jornal do Sergipe. Aí, quando o Zé Carlos resolve fechar a gráfica em Brasília, ele trouxe para aqui uma máquina Solna 125. Ele trouxe para aqui 4 máquinas fotocompositoras Kodak. Ele trouxe uma máquina tituleira de uma marca japonesa, eu não sei das contas, parecia um telégrafo. Isso. E quando operava. Aí foi montado. Mas nessa transição, o jornal Zé Carlos Teixeira começou a se envolver de novo com política. Verdade. Entendeu? Então ele já não tinha tempo. E aí quem sustentou a coisa, que foi a Norcom, propôs a Nazário, tá? Nazário tinha vendido o Jornal da Cidade a Augusto Franco. Ele e Ivan Valença venderam ao Augusto Franco. Não, Valença começou o Jornal da Cidade, mas Valença depois sai do Jornal da Cidade. Fica Nazário sozinho. Aí Nazário vende a Augusto Franco e passa a ser o superintendente do sistema Atalaia de comunicação. Aí Nazário foi para lá. Com Nazário lá, e aí o Nazário também não se adaptou muito à coisa, e ele compra a Norcom. Nazário deu prédio, apartamento, até um papagaio, periquito, tudo, e comprou. É justamente nesta época que você chega... que Brainer chegou da Paraíba, que eu estava no Trópicos Hotel, entendeu? E vim também para cá, e aí Pimentel conseguiu fazer uma equipe que era Anael, Montalvão, Zé Carlos Montalvão, Maciel como diagramador, Procópio, César Gama, secretário-geral. O César chega um pouco depois da gente. Chega o César, chega... Gilvan Manuel também. Chega César, Gilvan Manuel, aquele menino Oliveira Júnior, que foi secretário do Estado, e um menino chamado Neval, que foi da Caixa Econômica. Tá? Aí, era um timaço. Entendeu? Você tinha expoentes top em tudo. É verdade. Parte comercial, parte editorial. O Wellington fotógrafo era um fotógrafo, entendeu? Quer dizer, foi a escola. Nós tivemos a escola do Diário de Aracaju, que era na época do linotipo. Nós tivemos a Gazeta de Sergipe. Da escola da Gazeta. Também da época do linotipo. O Jornal de Sergipe é o primeiro jornal a ter offset. Exatamente. E aí começa uma nova escola. Aí onde você entra? Eu entrei. Acredito que 84, 83, 84, que foi um pouco tempo depois que eu cheguei aqui. Eu cheguei em 83. Eu acho que 83. Augusto Franco chegou em 82. Exatamente. Foi mais ou menos 83. E eu comecei a trabalhar na gráfica à noite. Ia para lá à noite. O nosso grande revisor Montalvão, o grande revisor. João Bosco, Ernest Geisel Montalvão, irmão de Zé Rosa. Uma figuraça. Um dos maiores, vamos dizer, dominadores do vernáculo. E ele ficava doente quando alguém escrevia uma coisa errada e ele... Não é possível. Mas ele era competente. Não, ele era.
Na hora que ele não sabia ou não conseguia, ele ia para o velho dicionário dele lá, dicionário manual mesmo. Ele ia lá, a palavra essa, ia lá para corrigir. Ia lá. E vinha para onde? Porque naquela época a gente está falando aqui, nós estamos falando de mais de 40 anos. Lembro agora também de Clarencio Fontes, de Paulo Serra do Prado, na parte de policial, Gilberto Serra do Prado, aquele gordinho, entendeu? Um lato, como é o nome dele? Gordinho. Manuel. Não me lembro agora exatamente. Manuel de alguma coisa. Mas você falou agora de parte policial, eu recordei agora há pouco o nosso grande Jorge Henrique, que também não trabalhou com a gente lá, mas recordei. Mas a gente já é bem mais para cá. Do episódio que aconteceu em 1984, que foi aquele crime do Casarão, onde morreram os Saia Justa e o Tenente Aragão. Quem deu socorro, na realidade, foi o fotógrafo Wellington. Que estava conversando com o Brian estava saindo da jornada de trabalho, quando viram os tiros, correram, e o Saia Justa morreu na mão do fotógrafo Wellington. Estava exatamente lá. E nós fizemos aquela cobertura, o Brian. Ali foi a sua escola. Foi. O começo da minha escola em Sergipe foi ali. Ivan Valença, nesse ínterim, já parte para a parte industrial. Ele monta uma gráfica e nós tivemos uma quantidade de jornais tabloide. Enorme. Você tem noção de quantos tabloides? Na época se catalogou exatamente 52 jornais. Eu estou falando, olha, vamos lá. Já existia a Folha da Praia. Eu digo porque tinha de Aracaju e tinha do interior. Também, que ele fazia. Tinha a Folha da Praia, você tinha o Sinforme, que começou como tabloide, mas Ivan produzia, e você e o Negaço, Zé Carlos Negaço, você era o editor de quase tudo e o digitador e diagramador de tudo era Negaço. Exatamente. Me fala um pouco dessa época desses jornais. Era uma época lúdica, vamos dizer assim, porque não existia nada de internet, não existia nem computador, não existia, mas absolutamente nada. Tudo era feito o quê? Na base da máquina da datilografia, no trabalho realmente, o trabalho de reportagem, que infelizmente hoje acabou, não existe mais. O nosso jornalismo hoje não prima pela reportagem, prima mais o Ctrl-C e o Ctrl-V, que existe na maioria das vezes hoje. Daqui a pouco eu vou dar um toque, uma pegadinha nele aqui. Mas naquela época era um jornal artesanal, praticamente. Por quê? Nós assistimos o quê? Gazeta de Sergipe. Eu me lembro que o velho Jacaré foi montado letra por letra para fazer tipografia. Era tipografia. Era linotipo. Eu operei linotipo. Pronto, linotipo. Então a gente, 82, quer dizer, no início da década de 80, ainda em Sergipe se respirava esse clima. Diferentemente de outros centros. Claro que Recife e outros centros mais adiantados já tinham evoluído, mas aqui, infelizmente, a gente já estava. O grande revolucionário da mídia impressa no estado de Sergipe, você já falou aqui mais de uma vez, chama-se Nazário Ramos Pimentel. Esse é o que nós podemos dizer. Ele de vez em quando ele não aparece não, mas ele de vez em quando está aí, meu compadre. Hoje não, tá não. Esse a gente pode dizer, Valadão, com absoluta certeza, porque a gente vivenciou isso, você também, nós vivenciamos juntos, inclusive uma boa parte, tanto na Gazeta como no Jornal do Sergipe, foi o grande divisor de água da mídia impressa no estado de Sergipe. Lamentavelmente, no final da década, no início da década de 90, foi que ele, infelizmente, teve que fechar o Jornal do Sergipe, pelas circunstâncias outras, entre outras, a grande... Mas ele empreendeu. E quando ele foi o maior empresário. Quando ele fecha aqui, ele faz um jornal lá com o PC Farias. Não foi com o PC, ele foi concorrente de PC. Essa história eu conheço bem, que inclusive eu fui convidado para ir para lá, não fui, mas outras pessoas que trabalhavam na parte gráfica foram. Alberto mesmo, que hoje está no Jornal do Dia, foi um dos que acompanhou ele, e outros e tal, porque ele pegou todo o maquinário, toda a estrutura que ele tinha aqui do Jornal de Sergipe, simplesmente botou em cima de 2 carretas e levou para Maceió. E chegou lá, fez uma parceria com o irmão de Walter Barreto, que já morreu. Da Casa do Panificador. Isso, o Luiz Carlos. Luiz Carlos, que inclusive lamentavelmente que era corretor de imóveis. Já morreu e tal, uma pessoa conceituadíssima lá em Maceió. E eles eram donos aqui da Conlar. Pronto. E o irmão Walter, eu inclusive trabalhei com ele na Energip, ele foi presidente da Energip, e o Luiz Carlos fez essa parceria. O Pimentel procurou,
colocou, quando ele chegou lá, existiam dois grandes jornais, Tribuna de Maceió, Tribuna de Alagoas, e o Gazeta de Alagoas, que era o maior jornal consolidado do grupo, que era do Collor. Do Collor de Mello, da família Collor de Mello. E era o primeiro lugar, Gazeta de Alagoas, segundo lugar, Tribuna, que era o de PC Farias. Só que Pimentel chegou e começou a montar. Tentou, inclusive, essa história, eu digo, porque foi ele que me contou, registrar um nome que tivesse pelo menos Alagoas no meio. Gazeta de Alagoas, não sei o que, qualquer coisa, alguma coisa. Ele não conseguiu de jeito nenhum, porque todos esses nomes estavam registrados pela família Collor de Mello. E aí ele simplesmente escolheu o nome O Jornal. Pronto. E esse O Jornal chegou lá, em apenas 6 meses ele se tornou o segundo maior jornal de Alagoas. Meu compadre era muito competente. Muito, mas pode ter competência nisso, tanto no aspecto de conhecer o produto, de fazer ele um produto com qualidade. Você sabe, ele foi a primeira rotativa daqui de Sergipe, tudo ele foi primeiro em tudo. E lá em Maceió não foi diferente quando ele montou o jornal lá em Maceió. Agora, jornais do interior. Você foi editor do jornal de Lagarto, você foi editor de Estância. Agora, reza a lenda que o seu problema era escrever as notícias da cidade na primeira, segunda e terceira página. As páginas de trás eram todas iguais. É verdade. Isso, uma vez eu digo, Negaço, deixa de conversa. Eu digo, olha, horóscopo, eu tenho certeza que na semana todos os jornais eram o mesmo horóscopo. Aqueles assuntos que a gente considera como assuntos triviais, chamados assuntos frios, realmente eu não tinha como ser diferente. Agora, os conteúdos que interessavam... A primeira página era voltada, a página política. Como era escrever editorial para agradar políticos de Lagarto, de São Cristóvão, de Estância, de Propiá? Como era isso? Eu me lembro que uma pessoa dizia, Tony Alcântara, se eu pedir para você escrever um editorial metendo pau em Valadão, você escreve. Se você pedir para você escrever elogiando Valadão, escreve também. Escreve. Onde é que você vai botar? Eu digo, olha, todos nós somos ecléticos e essa ecleticidade se estende para qualquer pessoa, a qualquer situação. Porque existe uma frase do jornalismo, Valadão, que você conhece bem, que é o seguinte: existe o fato existe. Agora ele pode ter mais de uma versão. Pode ter a versão do interesse A, a versão do interesse B, a versão de Tony Alcântara, a versão de Valadão e tal, tudinho. Então, a gente realmente, por a gente ter essa facilidade de escrever, porque na verdade a base de tudo é o conhecimento. Eu sempre gostei de ler, eu sempre fui... A minha formação acadêmica não, a formação básica minha foi toda salesiana. Eu fui salesiano em Recife, ginásio e segundo grau, todo. Eu estudava latim, eu estudava francês, eu estudava inglês, eu estudava tudo. Porque a gente estudou numa escola extremamente rigorosa, que você sabe disso, que o salesiano até hoje ainda é. Claro que deve ter mudado muitas coisas, porque naquela época eu estudei no colégio salesiano, que era só masculino. Não existia homem e mulher. Isso na década de 70. Isso no Recife. Em Recife, exatamente, antes de vir para cá. Então eu tinha uma base muito boa. Quantos jornais você já teve? Que você já teve? Meus eu devo ter tido em torno de, acredito que quase 10 jornais. Vamos lá. Aqui em Sergipe. Por ordem. Não, aí... Por ordem, vamos. Porque, olha, eu fiz até um jornal chamado... A razão de eu ter trazido até chamado é que ele é apaixonado por mídia impressa. Eu sou. Nós temos uma amizade desde os anos 80. Exatamente. Uma vez no mês, Tony Alcântara me liga e diz: tem um projeto, você tem que vir para aqui, vamos ajudar. Eu digo, Tony, eu me tornei o cara da televisão, eu estou no rádio. Mas rapaz, a mídia é a mídia escrita. Quantos jornais você teve? Sou um defensor grande, tive vários, inclusive tive jornal até segmentado, como por exemplo o jornal, pouca gente sabe disso, chamado Estrela, sabe com quem? Com o nosso finado João de Barros, o nosso Barrinhos. Com Barrinhos? Foi, fizemos jornais, Gazeta, depois que a Gazeta fechou, eu tive o Gazeta News. Gazeta News.
Né? Hoje você tem o quê? Hoje eu tenho o Gazeta News Online. Hoje eu trabalho com um programa diário de rádio, que você sabe disso, na nossa rádio Jubileu. Nós temos o jornal semanal, que é o Gazeta Online, que a gente faz, essa edição mesmo agora, que foi disponibilizada hoje, toda sexta-feira a gente disponibiliza a edição. Essa edição agora teve 111 páginas online, 111 páginas online, onde a gente... Tony Alcântara, como é que você consegue fazer? Meu amigo, a gente faz, quando a gente faz o que gosta... Eu acho que tem dois caras que eu acho muito maluco. É você e Buda. Buda pelo raio dele. Buda hoje é um blog. Buda montou um blog. Eu estou inclusive montando, foi criado um blog, está em construção, que é o www.valadãotv.com.br, que está na plataforma do Blogspot. Mas o Buda, ele vive editando notícias de terceiros. Quer dizer, ele é um leitor compulsivo. Você também. Todo bom escritor, todo bom jornalista que escreve, que gosta de escrever, é naturalmente um bom leitor. Não tem como. Isso é uma característica natural, porque a gente consegue, com a leitura, com a intensidade da leitura, a gente consegue ampliar o quê? Primeiramente, nosso vocabulário. A gente consegue isso naturalmente. É uma coisa natural. Né? A gente pode, eu falo com você aqui 2 horas aqui, a gente conversa e eu talvez não repita uma outra palavra referindo a sinônimo, mas a gente pode até colocar. Mas é uma base muito boa. E a gente, o fator principal que talvez carregue eu e o Buda, ele na área do rádio e eu com o jornalismo impresso, é o fazer o que você gosta. Não tem como. É apaixonado. E eu defendo isso. E tem muita gente que diz, não, mas você já está fora. Não, pelo contrário. Eu sou um jornalista hoje que tenho 74 anos de idade. Comecei, como eu disse, na Rádio Borborema de Campina Grande. Inclusive você vai receber, eu vou dizer aqui em primeira mão para o seu público. Esse ano eu vou ter o privilégio, o prazer enorme de receber de fazer 2 coisas. Uma receber e a outra fazer. Primeiro é receber o título de cidadão sergipano. Já está... encaminhado. Já está encaminhado. Parabéns. E eu vou receber esse segundo semestre agora, ainda não tem uma data definida, mas a gente vai receber, depois de 43 anos aqui em Sergipe, nós vamos receber o título de cidadão sergipano, concedido pela nossa LESE. E a quem eu agradeço já aqui de público, que foi através do nosso grande deputado lá de São Cristóvão, que eu tenho uma conta muito boa, o filho de Armando Armando Batalha. Armando Batalha, pai, junto com o filho Neto Batalha, que é deputado estadual e está lá e já está, inclusive, aprovado e tudo. Nós vamos ter esse título. E o segundo, que você vai receber o convite para participar, e que acredito que vai surpreender talvez algumas pessoas, nós vamos comemorar 50 anos de jornalismo. Eu acho que são 2 coisas importante, então depois disso eu posso morrer tranquilo. Você acha importante? Rapaz, eu fiz as contas outro dia. Olha, eu fiz as contas outro dia. Eu comecei no Diário de Aracaju. Eu tinha 17 para 18 anos. Então já passei dos 51. Então você já era para ter feito os seus 50 anos. 51. Então. Tá? Mas eu comecei a minha vida em televisão no programa Luiz Trindade. Isso. Com Carlos Trindade, quando a TV Sergipe saiu da Tupi para a Globo. Então você veja bem, se você for para a ponta do lápis, tem quase 50 anos também. Os jurados eram Jorge Araújo, Helenita Santos, era Nazaré, Bombinha, Nazaré, eu tive com Nazaré. Lá eu tive com a Cival. Entendeu? Então você veja bem, tinha a estrutura da época de Luiz Trindade, Messias da CSL. Então, quando você olha, eu estava no entretenimento. Messias Alves, irmão de Chico Alves. Exatamente. Que era era um veterinário do leite CSL. Então você veja bem, eu tinha nessa época 18 para 19 anos. Então eu faço televisão como entretenimento
há 50 anos. Talvez eu seja o mais antigo, porque da minha época que fazia isso, Sim. você tem Hilton, não, mas o Hilton não era no entretenimento. O Hilton fazia futebol na Rádio Jornal e depois teve na Rádio Aperipê. Então, quando o que acontece é o seguinte, aí eu faço televisão, eu tive com uma revista de Enio Boto da Costa, e aí eu venho para jornal, fiquei em jornal até os anos 87, 88, na Gazeta, aí anos 90 eu já estou na TV Jornal, dos anos 90 para cá, e o Hilton entra na TV mais ou menos quando Heráclito foi prefeito, 84. Então, se você for olhar, eu fiz televisão antes de Hilton Lopes. Da minha época, e que eu de vez em quando me bato, eu encontro Oliveira Júnior, que era um radialista, Sérgio Souza, tá certo? Mas como jurado de televisão, Jorge Araújo estava comigo. Grande Jorge. Entendeu? Barrinhos estava lá. Entendeu? Então, vivo hoje, dessa época, só tem eu e Jorge. Só que Jorge deixou de ser comunicador para ser político. Exatamente. Então, hoje eu sou o vovô, o título é meu. Tem todas as razões e todos os motivos para comemorar isso daí. Na verdade, eu vou até não colocar 50 anos de jornalismo, mas 50 anos de comunicação. Porque a gente trabalhou em rádio, a gente começou no rádio, como eu já disse aqui na Rádio Portuguesa. Então você tem mais de 50. Na Grande, com certeza absoluta. Mas eu vou considerar 50 anos porque no dia 27 de dezembro de 2025 eu completo exatamente 75 anos de idade. E próximo disso, vou casar exatamente essas duas coisas. Casar? Casar. Oi, vamos ter casamento de Tony Alcântara! Casar os dois assuntos, né? Casada já estou hoje, graças a Deus. Minha esposa, quem mandou um beijo aqui, a Luciene Bittencourt. Luciene, prazer, viu? Ela sabe, ela está, com certeza deve estar nos assistindo aí, certo? Nós estamos, graças a Deus, hoje. E eu vou, quando eu disse casar os interesses em relação à família. É Luciene, né? Luciene, parabéns. Tá? Eu não quero discutir os seus méritos, mas eu soube que a senhora é judoca, entendeu? Então, ele se amoldou por livre e espontânea pressão. Entendeu? É verdade, mas é uma pessoa gentilíssima, uma pessoa que dispensa qualquer comentário. Para mim seria elogiar, é uma coisa assim que isso é bacana. Eu faço isso, faria isso com gratidão. Mas aqui, como o assunto é, eu fiz questão de lembrar exatamente por causa disso, porque a gente vai juntar. E, na verdade, não houve casamento nosso oficializado, uma cerimônia. Então aproveita aí, Gilenilton, um abraço, Gilenilton. De repente a gente pode até pensar nisso e aproveitar e fazer tudo junto. Casamento também, aí eu sou padrinho. Mas basicamente já está definido. Olha quem está aqui, as duas coisas. Bárbara, minha filha. Bárbara está aí. Bárbara, grande Bárbara. Bárbara, quando dizia, meu pai, tá vindo raminhos aí. Aí agora lascou-se. Aí agora lascou-se, meu pai. Você fala agora a palavra raminho, né? Raminho faz parte do meu nome, porque é Severino Luciene Batista. Luciene Batista. Exatamente. Luciene Bittencourt Batista. Olha lá, velho. A ela? Parabéns, dona Luciene. Entendeu? Diz que usou um ibom para dizer: você casa ou não casa, filho da gota? Eu sou judoca, olha aí, aposentada, ela está dizendo. Mas olha, nunca subestime a força das pernas de uma mulher. De nunca subestime! Tony Alcântara, 19 horas e 56 minutos. Pronto, conversamos com um dos maiores comunicadores do Brasil, um cara que é apaixonado pela mídia impressa, aonde eu comecei o meu sonho desde criança de ser jornalista. Eu fui para o jornal, gente, eu entrei no Diário de Aracaju, até a privada eu lavava. Tá? Aí faltava alguém no linotipo, eram umas caldeiras que davam 40 graus, eram 6 máquinas de linotipo, eu operava o linotipo, eu fazia revisão, eu era foca, os repórteres éramos eu, Magna, Mara Rubia Lopes e Zé Brasil. O velho Zé Brasil, o seu gravador do lado. Entendeu? Hoje eu vi um vídeo
no Instagram, falando sobre uma outra figura. Uma outra figura que, para mim, não desmerece Luiz Hauart. Tá certo? Quando o Zenóbio estava vivo, eu pedi a Zenóbio, eu mandei outro dia uma mensagem, o Hauart não respondeu. Ele mora no Espírito Santo. Eu gostaria de entrevistá-lo. O Papa do Diabo. Seria uma boa oportunidade. Você está entendendo? Diz que está riquíssimo. Rico, milionário. Olha aí. Entendeu? Tem uma faixa de terra à beira-mar fantástica. E eu conheci Luiz Hauart nas redações do Diário de Aracaju. Ele era frequentador do Gavetão. Ele só era um bom vivant. Grande Wilson. Entendeu? O Luiz Hauart, aquele negócio de ser o Papa do Diabo, aquilo ali era só, como diria Hilton Lopes, que era amigo, casca de bala dele, era só uma brincadeira. Entendeu? E se saiu muito bem. Eu não quero entrar nos méritos. Eu vi, inclusive no matéria, o Jornal de Sergipe, dizendo que na inauguração do Centro Astral Luiz Hauart, mais de 700 pessoas foram adorar o diabo. Que diabo? Que diabo? Nada! Bom, gente, vamos embora. 19 horas e 58 minutos. Você 58, tem 2 minutos só. Pode. Vou me referir àquela última frase que a nossa Luciene Batista colocou ali. A cúmplice da nossa relação é Lene Hall. Aí você pode perguntar, por que Lene Hall, Tony Alcântara? Nós fomos para um evento que você conhece ali no parque, aqui no Santo Antônio, sempre de domingo tem um show lá, som, e muita música, muita coisa assim. No parque da cidade. No chorinho de Ignaldo. Pronto. Ignaldo Mandolim. Nós fomos para lá, eu e a Luciene, encontramos em um ambiente agradável e tal. A primeira vez que nós fomos juntos, eu e ela. E aí fizemos o tudo. E Lene Hall estava na festa, na festa não, estava cantando e tal, tudo isso. E de repente houve um entrevero lá na saída. Nós já íamos saindo de lá de coisa, com uma amiga dela lá, eu sei que gerou uma coisa. E aí coloca, olha, Tony Alcântara, não mexa com ele não, porque ele é meu, não sei o que lá e tal, tudo isso. E aí a pessoa duvidou, não sei o que, não sei nada. Ela disse, peraí. Aí ela saiu, foi lá no palco. Lene Hall, tem um tempinho aí, por favor, veja que coisa interessante. Pegou o microfone de Lene Hall e disse, eu queria convidar agora, porque ele está duvidando que não sei o que lá, de alguma coisa. Tá? Convidar aqui o Tony Alcântara para vir aqui no palco, para que eu vou fazer um convite aqui no palco, tem para todo mundo. Lhe pediu em casamento. Pediu em casamento. Vamos sentar aqui do lado. Essa é a mulher. Teve atitude. Meu amigo, o salão cheio de gente, todo mundo parou. Lene Hall fez questão exatamente de mandar parar tudo. Vamos escutar aqui todo dia a Luciene falando e todo dia, quando ela falou isso. E aí, seu Tony, venha cá aqui agora para você demitir aqui. Não teve jeito. Aí eu disse, diante do negócio, eu vou dizer o quê? Oxente, casa, não tem problema nenhum. A gente vai só definir a data aí do casamento, quando é que vai ser e tal, tudo. E aí foi uma folia. Cantou, Lene Hall cantou, parabenizando o casal e tal, tudo. Por isso que ela lembrou ali. A Lene Hall foi... Bom, gente, chegamos ao final. Eu tive que segurar a língua, né? Porque ninguém conhece mais folclore da vida de Tony Alcântara do que eu. Entendeu? Isso merecia 2, 3 programas. Se Luciene tivesse conversado 2 horas comigo, antes eu não pedi casamento. Entendeu? Mas Luciene, ainda bem que ela não conversou. É o torto falando do Maranhado. Nós tivemos uma vida assim, meio conturbada. Como diria Roberto Carlos, amamos demais. Foram muitas emoções. Quem não tiver história dessa vida para contar é porque não viveu. Que viva a felicidade. Sejam felizes. Gente, até a próxima segunda-feira. Todos os dias de segunda a sexta, 19 horas, eu tenho alguém contando histórias, falando das coisas de Aracaju, da nossa cultura, da nossa vida, da nossa sociedade. Obrigado, um beijo, até segunda. Um abração a todos. Tá vendo? Eu precisava ter mais 1 hora aqui um controle remoto, tá? Para poder desligar de lá. Quando eu fico sentado, não tem.